Olá pessoal, a gente está no Encontro Paranaense de Adubação de Sistemas e um prazer estar aqui com a professora Tangriani. Eu sempre falo que no Brasil a gente tem várias referências, né? Tem o pai do sistema plantio direto, tem o pai do termo plantas de serviço, que é o Calegari. Isso. E eu digo que a professora Tangri é a mãe do sistema de adubação de sistemas. E aí, para fazer um resumo do que a gente discutiu no evento, Tangri, vou fazer algumas perguntas para o nosso telespectador lá poder usar um pouco dessas ferramentas. Vamos lá. Obrigada, Paulo, aí pela referência. Show de bola. Uma das coisas que a gente vê muito usual aí no nosso modelo é os formulados, né? E muitas vezes esse formulado, a relação fósforo-potássio está um pouquinho desequilibrada aí. Eu gostaria que a professora fizesse um comentário. Então, Paulo, esse é um ponto fundamental que gera economia na adubação de sistemas. Por quê? Porque no formulado, normalmente, a proporção, a porcentagem ou o ponto, como as pessoas costumam falar, ele é muito baixo. Então, nós estamos vendo aqui exemplos de formulado que estão sendo comercializados 10, 15, 15. Se nós somarmos, né, vai ter 40% de nutriente, que nem tudo isso, mas vamos entrar nesse detalhe. Mas o que acontece? A partir do momento que eu posso trabalhar com a fonte de adubo simples, como o MAP, cloreto de potássio, e o MAP, por exemplo, tem 52% de P2O5, já supera a soma de todos os três nutrientes, fica bem mais fácil. E a gente tem que lembrar que também o desequilíbrio que você se refere, Paulo, é que nos solos, por exemplo, do sul do Brasil, a nossa grande deficiência é de fósforo. A partir do momento que eu fico utilizando uma fórmula que está vindo potássio, por menor que seja, eu deixo de aplicar o nutriente que precisa. No caso, fósforo. Então, é muito mais eficiente. E a adubação de sistemas que nos permite separar a aplicação de nutriente é bem propícia para fazer o uso de adubos simples. Legal. Então, olha, essa é uma mensagem importante, pessoal. Você vai economizar em fertilizante, né? E vai estar usando de forma mais assertiva. E você tem a possibilidade de jogar esse potássio a lanço e não comprometer também a biologia do solo, que é uma coisa que a gente discutiu aqui. Então, esse é um aspecto importante, uma mensagem importante que o evento permitiu. Segunda coisa que eu acho que a professora domina muito bem é a questão do nitrogênio nesses sistemas ILP, pastagem, milho. Eu acho que também vale uma mensagem para que a gente ajuste esse manejo um pouquinho. Bem lembrado, Paulo. O que me surpreendeu foi os nossos testes em solos arenosos, porque a grande preocupação do nitrogênio é solo arenoso. Legal. E a gente tem observado que desde que tenha uma cobertura sobre o solo suficiente para gerar uma vida no processo de decomposição, uma vida microbiológica, a gente tem observado que pode-se antecipar, sim, o nitrogênio total do milho no momento do plantio sobre a cultura da cobertura. Não temos observado perdas e temos observado produtividades elevadas. Muitas pessoas pensam o seguinte, Paulo, que essa antecipação não vai assegurar uma produtividade elevada. Em sistemas estabelecidos, como o do sul do Brasil, a gente tem observado produtividades de 14 toneladas por hectare, com essa antecipação, 13 toneladas. Claro que em Cerrado, que ainda o sistema não está estabelecido, a gente não observa uma produtividade tão elevada, mas observa, sim, a eficiência da antecipação. Legal. Outra mensagem importante. Eu acho que para fechar, uma coisa que a gente tem visto já acontecer a nível de produtor é aumento do fósforo na gramínea, pensando no trigo, para adubar a soja na sequência. A gente vê produtor aqui na região, Tibagi, por exemplo, Tangri, que já faz 70% do fósforo no trigo, né? E aí vem aquilo que a prof fala, que tem lá 350 plantas por metro quadrado, raiz fasciculada, ciclagem do fósforo, fósforo orgânico, e isso está mudando, então, essa realidade. Eu acho que essa também é uma mensagem que, para a gente finalizar, gostaria que o professor fizesse um comentário. É bem isso, né, Paulo? A gente tem um trigo que o espaçamento é menor de plantio, 17 centímetros, então permite que, ao depositar o fósforo na linha, a gente ainda trabalha muito com fósforo na linha por causa da fixação. Ao depositar fósforo na linha, você permite que a planta de trigo absorva e coloque a disponibilidade para o cultivo da soja futuramente. A decomposição do trigo ocorre normalmente, a liberação do fósforo não é tão rápida quanto do potássio, mas ela acompanha uma linha de adubação, uma linha de liberação bem interessante. Temos que lembrar, Paulo, que nesse caso é uma tecnologia que a gente recomenda fazer apenas quando os níveis de fósforo
estão de médio a elevados. 10, 12 10, miligramas. 12, exatamente. Perfeito. Se você, o agricultor, tem no seu solo um nível de fósforo de 0 a 20 centímetros de profundidade, que atinge 10, 12 miligramas por decímetro cúbico, você pode fazer uso dessa tecnologia. Legal. Pessoal, tem o canal do CREA, né, do Agrônomos CREA no YouTube, palestras de qualidade, acessem lá. Eu gostaria que o professor aproveitasse para divulgar as redes sociais também para o pessoal. Eu tenho adubacão.d.sistemas no Instagram e adubação de sistemas agropecuários no Facebook. E o Paulo, parabéns. Legal. Paulo é um Obrigado, grande egresso nosso e professor colega nosso. Show, pessoal. Valeu. Obrigado pela atenção. Até Um abraço mais. a todos.